ideal. E então o apóstolo Paulo, sentindo de Deus, enviou estas cartas, né, essa igreja, combatendo ali o que assolava a igreja, eram os falsos ensinos. Glória seja dado o nome do Senhor. E os irmãos sabem que combater é lutar. E nós, na luta, meu irmão, nesse combate, nós podemos ser feridos, não podemos? Quando estamos combatendo, nós podemos ser feridos. Mas o que é mandado aqui por nós, pelo Senhor Jesus Cristo, é que Ele fizesse isto, combatesse. Mas como nós falamos em combater, não é combater os irmãos, meu irmão, é combater o pecado, combater o falso ensino que estava sendo divulgado ali, porque está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a luta não é contra a carne e sangue. Nós temos que lutar contra o pecado, contra aquilo que atua na pessoa e não a própria pessoa. Minha filha estava me contando que eles foram fazer uma visita a uma menina endemoniada e eles foram orar lá pela menina e ela começou assim ter umas reações inesperadas e diz que a mãe dela deu uns tapas nela, a própria mãe deu uns tapas nela para ela ficar quieta. E diz que o diabo falou, pode bater à vontade, né? Você não está batendo em mim, está batendo nela mesmo. Então, meu irmão, não fica aí achando que as coisas são fáceis, não. O mundo espiritual é um mundo real, só tem que ele é invisível. E a gente é muito daquilo que a gente vê, do que a gente apalpa, né? Assim somos nós, mas o mundo espiritual é um mundo muito real, meu irmão. Nós temos que ter cuidado, né? Porque senão nós acabamos judiando mais ainda da pessoa, e não é a pessoa, é quem está na pessoa, né? É bom que a gente faça bem essa diferença, em nome de Jesus, e o Senhor seja conosco. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E também, meus irmãos, ele estava ali combatendo e zelando, né, pela obra de Deus. Nós devemos ser zelosos daquilo que nós fazemos na casa do Senhor, daquilo que nós fazemos para Deus. O zelo, ele é algo que é muito interessante na vida de quem quer que seja. Por quê? O que é zelo? Zelo é cuidar bem, meu irmão. Zelo é você cuidar bem daquilo que você faz. E o maior zelo quem tem é o Senhor Jesus. Amém. Pelas nossas vidas, por você, Deus zela pela sua vida, muito mais do que você. Nós descuidamos, mas Ele não descuida do seu momento. Nós falhamos, mas Ele não falha no seu momento. Pelo contrário, na nossa queda, na nossa imperfeição, Ele ajuda. E nós então somos vitoriosos por causa disto, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um versículo aqui que fala sobre cuidado. Está lá em João 2, do versículo 13 ao 17. Coloca na tela para a gente aí. Eu estou com uma vida muito
gente enxerga, o Francisco me presenteou, o irmão Francisco, uma Bíblia com letra gigante. Eu tenho que trocar a lente do meu óculos, meu irmão. A armação, vamos ver se eu aproveito, mas essa lente tem que ser trocada. Com certeza com grau maior, né? Amém? Mas coloca na tela para a gente aí, João 12, 2, 13 ao 17. 13 ao 17. 13 ao 17. Vamos ler, irmão? Que diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou ao templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e campeadores assentados, e tendo feito uma vague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, e os espalhou o dinheiro dos campeadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais a casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então Jesus não queria ali surrar aquele pessoal. Não, ele estava tendo um zelo, conforme nós lemos aqui, na casa do Senhor. Amém. Glórias a Deus. E nós devemos ser assim, meus irmãos, tá? Ele não fez nada de maldade. Eles que estavam ali com a intenção de tudo, de vender, de negociar, de trapacear, e isso tudo estava no coração deles. Vendia talvez mais caro, e na porta da igreja, né, no templo, no pátio da igreja, aquilo lá parecia mais uma feira do que uma igreja. E o Senhor Jesus tirou aquilo tudo e botou para fora, porque, meus irmãos, a casa do Senhor, aleluia, é uma casa onde aleluia. Nós devemos ter reverência, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. E então, aqui ele falando, nós já dissemos aqui que ele estava combatendo os falsos ensinos e estava zelando pela obra. Amém. E depois de Jesus Cristo, meu irmão, talvez tenha outro, né? Mas o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa muito zelosa da obra do Senhor, tanto é que preso, distante às vezes, lá do seu país, lá da sua cidade, mas de lá ele escrevia cartas, e aquilo tudo era um zelo que ele tinha, aquilo tudo era algo de Deus, para que aquelas igrejas fossem edificadas pelo Senhor Jesus Cristo, através da unção que estava sobre ele, aleluia. E a nossa vida também, meu irmão, ela deve ser assim. Nós devemos edificar pessoas e não destruir pessoas, porque, aleluia, como nós dissemos aqui, a pessoa faz, mas é o diabo na vida dele que faz isso. E vem e diz assim: não é diabo nada, isso aí já é índole da pessoa. E não, meu irmão, o inimigo, se cai na mão dele, vocês não imaginam o que ele faz. Ainda mais você que fica falando mal dele aí todo dia, meu filho, fica com Jesus, porque se sair, o pastor, nosso saudoso Luiz Cesário, como presbítero lá em Niterói, dizendo que eles foram visitar uma pessoa e lá a pessoa era endemoniada, que os pais tinham até que acorrentar. E eles falaram que não podia ver naquele dia a menina, porque ela estava muito agitada. E falou: não, foi Deus que mandou nós vir aqui, nós vamos vir assim. Foi lá e não precisou dizer nada, né? O diabo disse tudo, falou: eu vou sair,
Mas o dia que vocês dois largar esse que está com vocês aí, eu mato os dois. E mato mesmo, não brinca não, mata mesmo. Então, mas a menina ficou boa, sem chorar, porque Deus é aquele que faz a obra. E não nós, glória seja dada em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós lemos aqui, Colossenses do 1 ao 11, onde está escrito que é para buscar as coisas que são de cima e não as que são daqui, Aleluia. E nós sabemos, irmão, que hoje é um apego. É claro que todo mundo precisa de dinheiro, que todo mundo precisa de vestir, de comer, a sua alimentação, mas nós falamos aqui de prioridade. Então, primeiro é o reino de Deus e a sua justiça, porque se nós fizermos essas coisas, as demais nos serão acrescentadas, assim diz Jesus. Então, faça isso, meu irmão, priorize, aleluia, aquilo que é de Deus, priorize. Se você fizer isso, se aquela viúva lá, que falou com Elias, olha, eu não posso fazer bolo para o senhor, porque eu só tenho aqui esses cavacos e esse pouquinho de azeite e farinha, vai me fazer um bolo para mim, meu filho, e depois nós vamos comer e vamos morrer. Ele falou, mas ele disse, faça para mim primeiro. Glória a Deus. Então, o que ela fez? Ela obedeceu a palavra do Senhor, e ali então nunca mais faltou bolo lá na tua casa, faltou alimento lá, porque ela buscou ao Senhor, obedeceu ao Senhor, e então, aleluia, ela teve a bênção do Senhor Deus, em sua vida. Glória seja dada no teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Então, nós devemos também incluir aqui a obediência dessa mulher que estava ali numa situação triste, mas, porém, estava vigilante, e ali então, por obedecer à voz de Deus, ela foi alimentada pelo resto da sua vida. Glória a Deus. Amém. Então, buscar é o que, meu irmão? É adquirir. E o salmista, ele escreve no Salmo 34, o versículo 4, e no mesmo versículo, no mesmo capítulo, digo, o versículo 10. Então, vamos ler aqui o que o salmista diz a respeito de buscar, de adquirir, que quando nós buscamos algo, nós queremos adquirir algo, e com certeza, meus irmãos, aquele que busca com fé, aleluia, ele encontra a sua bênção, ele encontra o resultado e volta para o seu lar feliz. Então está ali 34:4, que diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Isso aí dá com quem busca a Deus. Então busca o Senhor, irmão. Sei que a situação é difícil, não é fácil para ninguém. Vocês pensam que a coisa é fácil? Eu não sei se é só comigo, mas meu Deus, é tanta coisa que acontece que se não buscar a Deus, a gente sucumbe, Mas o Senhor é bom e a terra solução. O versículo 10 agora, como ele diz: os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Então, meu irmão, nós temos promessas sobre as nossas vidas. Não podemos ficar ao lado dizendo que a coisa está feia. Sempre foi feia, meu irmão, e está ficando horrorosa agora. Mas se nós buscarmos ao Senhor, com certeza nós vamos ter a vitória.
Glória seja dada em nome do Senhor Jesus. E aqui então, depois de buscar o Senhor, ele disse pensar. Aleluia. Né? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Glória a Jesus. A terra, meu irmão, não podemos dizer que ela não tem nada, porque foi Satanás que subiu andado naquele tempo, e aí avistava toda aquela cidade, e ele falou para Jesus: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. E ele mostrou algo que todo mundo deseja: a prata, o ouro, né, a beleza, porque as belezas naturais atraem o homem na sua carne, não o homem carnal, não, o homem na sua carne. Nós temos atrações da nossa carne, e tem pessoas que não se ordenam, mas é desordenado e acabam pecando por causa da sua carne. E ele falou ali com Jesus, mas falou com Jesus homem, e o homem é o homem, meu irmão. Então ele tinha direito como você tem, de ter desejo também, que ele era homem, entendeu? Mas só tem uma coisa: quem dominava sobre ele era o Espírito. Aleluia. E o Espírito, meu irmão, diz o Senhor Jesus que ele está sempre pronto, mas a carne não, a carne é fraca, então ela não resiste. Então nós temos que pedir a Deus para nos dar uma vida espiritual também sadia. Tu não está sadia aí? Está sadia, não é bom estar sadia? A gente vai, a gente vem, e assim nós devemos também ser espiritualmente falando, porque senão o inimigo da nossa alma, ele joga por terra tudo. Mas nós louvamos a Deus que o Senhor é aquele que está conosco. Pensar, né? E vivemos pensando constantemente, e sermos, irmão, persistentes. Não é porque você foi derrotado hoje, não foi porque você não conseguiu hoje, que você não vai continuar insistindo. E a vitória é daqueles, né, meu irmão? Porque diz aí que não se pode ganhar todas. Então em alguma hora você vai perder, mas não se coloque por derrotado. Pelo contrário, aí que você deve insistir mais ainda, porque a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler outro versículo que se encontra aqui na palavra do Senhor, dizendo que nós devemos ser constantes e persistentes. Está lá em Efésios 1-3. Efésios, capítulo 1 e o versículo 3. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode estar na tela, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, meu irmão, nós, se pensarmos nas coisas de cima e buscar, conforme nós falamos aqui, o Senhor nos abençoará com todas aquelas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Essa terra está contaminada, meu irmão, e quem vive uma vida semelhante à de Geazi tem medo de tudo, e porque ele só vê o que está embaixo, ele só vê com os olhos carnais. E nós, nas nossas orações, né, nós devemos também pedir ao Senhor que Ele abra os nossos olhos espirituais, porque quando os olhos de Geazi foi aberto, ele viu que a proteção de Deus é real, que a proteção de Deus ela é maior, aleluia, do que todo
todo o exército. O Senhor tem poder, irmão. Ele cegou aqueles sírios que ali estavam e o próprio Eliseu levou eles para bem longe e só abriram a vista. Deus permitiu que eles voltassem a ver quando eles estavam bem longe do lugar que eles estavam. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ainda vamos ler no mesmo livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 7 e 8. 4, 7 e 8, que diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, meus amados irmãos, esse dar dons aqui ao homem, todos nós temos um dom. Para uma coisa, outro para outra, né? E você precisa descobrir o dom que você tem em Deus, porque Deus quer te usar naquilo que Ele te deu. Ninguém está aqui aleatoriamente, não, meu irmão. Aqui ninguém está aqui porque não foi Jesus que te chamou para ser aí. Lembre sempre que você tem algo de Deus na sua vida e é preciso que você então esteja vivendo isto para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E aqui nós vemos então que o Senhor, Ele é aquele que nos deu dons, e esses dons é para nós usarmos Ele na sua obra. Glória a Deus. E eu não sei se os irmãos já notaram, Deus não dá nada para ninguém, para Ele sozinho usufruir, porque Ele não é egoísta, Ele não quer só para si. Quando Deus te dá algo, é para você repartir, tá? Aleluia. Não pensa que Deus vai te encher de dom, porque a gente vê assim, né? A pessoa que desconhece diz: eu tenho dom disso, tenho dom daquilo. Não tem nada, meu, que tudo é emprestado, tudo não tem nada. É Deus que usa naquele momento e pode usar nunca mais, porque tudo é dele, tudo é para Ele. Louvado seja o teu santo nome. A nossa fé deve estar sempre ligada nele, meu irmão, e é Ele que faz todas as coisas pelo poder que é no nome de Jesus. As horas passam muito rápido, irmão, e nós vamos para o capítulo 5, que diz, no versículo 5, que diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. E essas coisas faz mal a Deus, e diz que o apetite desordenado aqui também, e tudo aquilo que é desordenado é pecado, porque nós precisamos viver de uma ordem, e é Deus que ordena sobre as nossas vidas. Se é que nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos dirigir, é Ele que ordena toda a nossa vida, e nós então devemos estar firmados nele, porque é Ele que faz todas as coisas. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele deve ocupar a posição central de nossas vidas. Porque me emociona de ocupar, desordena, bagunça tudo, né? Mas Jesus Cristo estando no centro da tua vida, aí não, as coisas vão fluir, você vai passar pela luta sim, mas vai passar com confiança e certo da vitória, porque é Ele que pode todas as coisas. Louvado e bendito seja o teu santo e maravilhoso nome. Vamos ler outro versículo aqui que confirma que Jesus deve ocupar a posição central das nossas vidas. Está em Romanos, no capítulo 3, do versículo 22 ao 24.
Glória a Deus. Amém? Está na tela? Isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, a todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24 agora. Sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então todos nós fomos, meu irmão, lavados, fomos purificados no sangue de Jesus, e esse negócio de acepção não é de Deus, porque Ele que faz todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas tem uma coisa, nós perdemos muito, e isso aconteceu desde o princípio dessas perdas, por causa da desobediência nossa. E fala a verdade, quem gosta de um filho desobediente? Né? E hoje nós vivemos, meu irmão, aí uma desobediência muito grande. O inimigo da nossa alma tem ensinado as pessoas a serem obedientes, a ser desobedientes a tudo, né? E por isso que nós estamos vendo essa confusão aí no mundo, porque ninguém quer respeitar mais ninguém. Eu lembro que antigamente, lá quando a gente era criança, vamos dizer assim, lá na minha cidade, a pessoa passava perto de um policial, cumprimentava com aquele respeito, com aquela coisa toda, e sabia que ele representava o Estado, a autoridade, e a Bíblia diz lá, né, em Romanos, né, 13, me parece, que nós devemos respeitar as nossas autoridades. Mas hoje, meu irmão, esse princípio parece que acabou. Vocês vê o Rio de Janeiro, como é que é, como eles enfrentam a polícia lá, com armas de guerra, essa coisa toda. E cadê o respeito, cadê o princípio da autoridade? Isso aí, o inimigo, isso é Satanás punindo, viu, meu irmão? Que entra na pessoa, que vai avassalando, e a pessoa não dá lugar ao Espírito Santo de Deus, e chega a tal coisa. Mas se nós, pela nossa obediência ao Senhor, aleluia, nós somos obedientes ao Senhor, digo, nós seremos vitoriosos. Amém. Em tudo. Basta ser obediente ao Senhor. Vamos ler mais um versículo que está em Hebreus, no capítulo de número 2:2 e depois 4:6. Hebreus 2:2, como está escrito lá? Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, então ali está, tem uma vírgula ali, mas continua aqui. Então, se nós formos desobedientes por aquela desobediência nossa, nós vamos receber a retribuição daquilo. Então, por causa de que nós pagamos até hoje a desobediência de Eva e de Adão? Porque eles foram desobedientes, e nós herdamos aquele pecado deles, que se chama de pecado original, né? E o salmista diz que eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Então, desde o ventre, a pessoa ali já nasce, infelizmente, com essa marca do pecado, e não tem para onde fugir. Só se ele se encontrar com Cristo Jesus e for lavado, aí sim, aleluia, é desconsiderado tudo.
entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrem por causa da desobediência. Amém. Visto, pois, que nesta e algumas e que aqueles que primeiro foram pregados as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então essa desobediência ela causa muita coisa ruim na nossa vida, mas aleluia, nós sabemos que Deus é bom e a sua misericórdia ela é de geração em geração. Glórias a Deus. E aqui então, irmão, nós vamos já no versículo 7, e aí eu vou ter que parar aqui, porque eu falei com a minha esposa que hoje não passaria de 5 para 9 de jeito nenhum. Nós estamos com um irmão lá, meu em casa, que ele só janta quando a gente chega, e ele está carregando uma sonda, meu irmão, uma dificuldade lá, já com 77 anos, vai fazer 78 agora, em novembro, né, em setembro. Então, a gente está tendo esse cuidado lá. Amém. E às vezes vamos ver se sair daqui, não antes do culto acabar e da bênção apostólica, é claro que eu não vou fazer isso, né? Seria até um mau exemplo. Mas às vezes a gente sai, agora não, agora eu avisei, ó, se atrasar é porque tem algo, é porque a responsabilidade agora é minha. Então, qualquer pessoa que quiser falar comigo, meu irmão, a dona Maria vai de ônibus, mas eu atendo qualquer um aqui, tá bom, meu irmão? Sem problema nenhum, pode ficar tranquilo, que eu não estou com pressa mais, meu. Eu já falei com a dona Maria, se quiser que faça alguma coisa correndo, tem que ser outro. Eu não estou fazendo mais nada correndo. É devagar mesmo e devagarinho. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, diz ele aqui, meus irmãos, no versículo 7, outrora, nós também vivíamos na desobediência, mas ele, Paulo, mesmo viveu assim, mas foi cobrado. Ele foi cobrado. Por isso que nós não devemos, meu irmão, criticar. A crítica, né, já falaram que a crítica é construtiva, a gente disse aqui, não tem crítica construtiva. Crítica é crítica mesmo. Amém. Porque diz que a crítica vem de critério, né, Fernanda? E o seu critério pode ser muito bom para você, para minha vida. Deus, aleluia. É bom para você. Amém. Ninguém é igual. Então, é isso. Glórias a Deus. Então, nós éramos também assim. Como havia muitas pessoas aí, fazendo isso, fazendo aquilo, mas talvez você não fazia aquilo, mas fazia coisa talvez até pior, que enojava até mais a Deus do que aquele que está fazendo aquilo. Então, não podemos ser juiz de ninguém, sabe, irmão? A única coisa que você pode fazer para a pessoa que você vê que está no estado deplorável, está fazendo coisas que você acha que é errado, é orar por ele e entregar. Está nas tuas mãos, Senhor Deus, está errado, mas está nas tuas mãos. E não vai fazer julgamento não, porque conforme você julgar, você também será julgado. Conforme você fazer, vamos fazer contigo, viu? É a lei da semeadura mesmo, para todos nós. Então, aleluia. Vamos ler aqui então, Romanos, para encerrar, vamos ler de pé, meu irmão. Aleluia. 9, o capítulo 9, do 4 ao 9, porque o apóstolo Paulo falou isso, porque ele também era perseguidor da igreja. Então, antes ele também era, como os outros eram. E ele então fala dele mesmo aqui, nesse versículo nós vamos ler, porque ele viveu assim também e pensava que agradava a Deus, mas não agradava, né? Está lá na tela, vamos ler? Quem são os israelitas? Quais é a adoção de filhos, e a glória, e a aliança, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais
e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus dito eternamente. Amém. Até o 9. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são filhos de Deus, mas Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como desobedientes. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo irei a Sara e terás um filho. Glória seja dada em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que agora não, sabe? Outrora nós vivíamos uma vida assim, mas agora nós vivemos o que o apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que Cristo vive nela é uma vida bem ordenada, é uma vida que traz prazer aos que estão à roda, aos que estão ao seu redor, à sua família, porque Cristo vive na vida daquela pessoa. Mas quando nós vivemos em Cristo, irmãos, quantas perseguições vêm, quantas perseguições aparecem, mas não importa. O importante é você estar em Cristo. Assim como ele foi perseguido e venceu, você também pode ser perseguido, perseguida, mas vai vencer no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe na noite desse dia, que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais e melhor em nossos corações, que Deus continue nos abençoando. Amém. Vou pedir ao pastor Wilson para estar fazendo a oração final e também dando a bênção ao pastor. Amém, Jesus. Pai, obrigada, Jesus. Bem, queridos, vamos agradecer. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos por esta noite, reunidos na casa do Senhor, reunidos para aprender do teu tempo, Senhor, as tuas palavras. Que as tuas palavras venham, Senhor, transformar as nossas vidas, mudar as nossas vidas, transformar-nos de glória em glória, meu Deus. Nós te pedimos e te agradecemos nesta noite que passamos aqui, Senhor, esse momento tão maravilhoso na tua presença, e continua conosco, Senhor, nos guardando, nos livrando, nos dando uma proteção, nos levando para os nossos lares em paz e guardando-nos, livrando-nos de todo mal. Assim nós oramos, agradecidos ao Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces e divinas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a sua igreja, com todo o povo de Deus, não só hoje, mas que permaneça para sempre. Aqueles que recebem, digam amém. Amém.